Ano. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4 de História. Então, Brasil, um país de muitos caminhos. Neste capítulo, o que nós vamos estudar? Certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho das características, relembrando o que a gente já, certo, percorreu até hoje. Então, capítulo 4. Como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro? Então, a gente já percebeu algumas características com a chegada do português, que foi que aconteceu, como foi que ele se deslocou de um local para outro, em busca de riqueza, porque estavam sendo tomados territórios, no caso dos indígenas. Então, teve toda uma organização territorial. Identificar as transformações da natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Como os deslocamentos contribuíram para a formação do povo brasileiro? Então, como se formou o povo brasileiro? Como que veio? Nós tínhamos os povos indígenas, vieram os portugueses, depois os africanos, depois os europeus, da Itália, certo? Os asiáticos, certo? Os japoneses, os chineses. Então, nós tivemos uma mistura de povos. Certo? Como houve o deslocamento deles? Por que eles vieram para o Brasil? Em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores oportunidades. Então, tudo isso fez uma junção do nosso território brasileiro e das culturas, certo? As manifestações culturais. São muitos os personagens dessa história. Pessoas comuns que viveram no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. Certo? Então, essas são características. Coloquei o mapa do Brasil aí, com uma diversidade de pessoas, tá bom? Para a gente entender que o Brasil é diverso, certo? Leitura de imagens. Lá na página 20, nós vamos ter uma atividade no Diga Aí. Leitura de imagem, obra Violeiro, Almeida Júnior. Então, o que nós vamos entender? Com base em sua leitura, responda às questões. O item A pede o quê? O que o artista procurou retratar na obra? O que vocês estão vendo nesta obra? Então, vocês vão colocar a partir das suas observações, o que é que vocês estão observando, são as roupas, o que ele está fazendo, certo? Qual o instrumento que ele está usando, como é a construção, certo? E em que local da casa ele se encontra. E no item B, você vai falar que instrumento musical foi representado. Ele está tocando com qual instrumento? Certo? Então, nós vamos perceber que é uma viola, um instrumento que era utilizado pelos cantores de serenatas e os violeiros. Item C, você conhece alguma música tocada com esse instrumento? Então, você vai dizer sim ou não. Ou se você já ouviu, então faça uma pesquisa com seus familiares e responda essas questões, tá bom? Do item C. Vamos lá. Na página 21 tem o item D, a leitura de imagens ainda. Então, no item D, diz assim, leia as imagens e identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, qual é a mais... Qual é a parecida com a obra do Almeida? É a imagem 1 ou a imagem 2. Então, você vai perceber e a partir dessa observação, você vai fazer o quê? Você vai marcar o xizinho dentro do quadradinho, tá bom? Vamos lá. Você sabia? Muitas casas do interior paulista, mineiro e nordestino são feitas de barro. Elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique, e feitas aproveitando-se da grande quantidade de barro que existem na região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco, ou seja, mais ventilado, certo, gente? No início deste capítulo, você pode observar a obra O Violeiro, que é criada por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira, referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulistano. Certo? Então, você vai ver essas características para responder e entender as questões. Então, vamos lá. Essa é uma casa de taipa, certo? Ou de pau a pique. Então, vocês estão vendo a casinha já construída, toda bonitinha. E estão vendo também uma que está sendo construída. Vocês estão vendo como é feito?
certo? A organização, a madeira, certo? Que é amarrada e depois é colocada o barro para fechar, como se fossem os tijolos que nós utilizamos hoje nas nossas casas, certo? De alvenaria. O início da criação de gado e a expansão do território. Então, nós vamos ver como foi que o território brasileiro ele conseguiu, certo? As pessoas conseguiram povoar o território brasileiro. Os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração de pau-brasil. Como nós já estudamos no início, a riqueza principal que os portugueses encontraram foi o pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os próprios portugueses que aqui chegaram em 1500. Em Portugal, no ano de 1500, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras que foram lideradas pelo português Martim Afonso de Souza. Então, o que é a expedição? É uma organização em que ela vem já pronta para explorar um território e povoar aquele local, certo? Então, nós vamos aqui entender alguns povos que vieram trabalhar, vieram povoar, foto do início da colonização, as formas de comércio, certo? Os transportes que eles vinham, como eles vinham. Então, todas as características principais, certo? Do território brasileiro e da sua economia e do seu comércio, juntos, fazendo uma junção com Portugal, tá bom? Então, vamos continuar. Terras brasileiras em 1532. Ao chegar às terras brasileiras, os portugueses estabeleceram em locais próximos ao litoral. Em 1532 foi fundada a primeira vila denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Então, antes não era São Paulo. Era quem? Era vila. Como se chamou essa primeira vila do Brasil? São Vicente, certo? Então, foi o quê? Foi uma organização. Por que eles ficavam próximos ao litoral? Nós já vimos anteriormente. Primeiro, para guardar o território brasileiro dos exploradores que vinham, como a gente já viu, quem eram os povos, os holandeses, né, os franceses, os ingleses, entre outros. E em seguida, porque eles desconheciam o sertão brasileiro. Depois foi que eles começaram a explorar o sertão, né, com as expedições. 1535 a 1549, vocês estão vendo aí uma outra vila que foi fundada, que foi a Vila de Olinda, certo? Em Pernambuco, mas existia uma vila também da Bahia. Coloquei essa foto para vocês entenderem um pouquinho essa questão. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Então, nós vamos entender que com a chegada do português, lá na região que hoje é a Bahia, certo? Então, se surgiu aí a questão da primeira capital do Brasil, que foi Salvador, na Bahia, certo? Produção de cana-de-açúcar e a Europa. Então, nós vamos entender o que foi que a Europa teve a ver com a produção da cana-de-açúcar. Qual foi o papel principal do continente europeu? Em diversos locais ocupados, mesmo distantes, uns dos outros, plantavam-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar e por isso foi desenvolvida a criação de bovino. Então, nós vamos entender aí, pessoal, que teve uma produção de cana-de-açúcar, porém essa produção, como não era tão desenvolvida e como a terra não era propícia, se plantou no Nordeste brasileiro e principalmente na região de Pernambuco, o plantio da cana-de-açúcar e nas demais região houve a criação do gado, que também foi uma economia muito desenvolvida na época, certo? Você sabia, a cana-de-açúcar e os animais boi e vaca não são naturais das terras brasileiras? A cana é originária da Índia, um país da Ásia.
português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado da ilha de Cabo Verde. Então, uma descoberta muito boa para a gente entender um pouco como foi que veio, né, as plantas e os animais. E quem foi as pessoas responsáveis. A rapadura é um doce feito de cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas originários das Ilhas Canárias. No Brasil, a rapadura ou raspadura pode ser resistente à umidade. Era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa, certo? Então, são características que nós precisamos saber de onde foi que veio a rapadura, como era feita, certo? E suas características principais, tá bom? Que era da cana-de-açúcar, que muita gente faz de coco. Então, hoje tem várias, esse quitute é feito de várias maneiras. As atividades diversas. Então, nós vamos entender agora como é que era feita essas atividades diversas no Brasil com o uso do gado bovino. Transporte de pessoas e mercadorias que eram feitas, certo, pelos animais. A movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Obtenção de alimentos, que era o quê? Carne, leite, queijo. E obtenção de couro para a produção de roupas e utensílios, como embalagens, bolsas e chapéus. Então, tem uma diversidade aí utilizada com esses produtos, certo? O Rio São Francisco e a criação de gado. Então, o que era que acontecia com o Rio São Francisco, que era importante para a atividade do gado? Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava gado. Com o crescimento do rebanho de bois, vacas, os criadores se deslocaram em direção ao interior do território. Então, houve uma organização para que eles se deslocassem de um local para outro com o rebanho, certo? Criadores de gado. Os criadores de gado conduziam os rebanhos, margeando os rios em direção ao interior do Nordeste e Sul do Brasil. Por que próximo aos rios? Por que próximo aos rios? Porque os rios, eles tinham o quê? Abundância em comida, certo? Nas margens. E também porque eles tinham a questão da água, certo? Que servia para o gado beber. As fazendas de gado e o sertão. As fazendas e a criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e o sul do Brasil. As famílias se instalaram nesse local e criaram caminhos e formaram assim as vilas. Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro e costuravam as próprias roupas. Então, essas eram uma característica, certo, dos vaqueiros e das fazendas, ok?